José foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava para o faraó, o governante do Egito. Potifar conseguia ver que o Senhor ajudava José. Ele confiava em José e colocou como responsável por sua casa e tudo o que ele possuía. Gênesis 39, 1-6. A mulher de Potifar gostava de José. Ela queria que José quebrasse os mandamentos do Senhor com ela. José disse não. Gênesis 39, 7-10. José fugindo da esposa de Potifar. A esposa de Potifar não quis aceitar, então José fugiu. Ela ficou com raiva de José. Gênesis 39, 11-12. A mulher de Potifar falando com o marido. Ela mostrou a Potifar um pedaço da túnica de José. Ela mentiu sobre José para Potifar. Potifar colocou José na prisão. Gênesis 39, 13-20. José na prisão. José tinha sido separado de sua família. Ele se tornara escravo e agora era prisioneiro. Mas o Senhor ainda ajudou José. José não desistiu. O Senhor abençoou o guarda da prisão para que visse a bondade em José. O guarda começou a confiar nele e colocou José como responsável pelos outros prisioneiros. Gênesis 3:9-21. José interpreta os sonhos dos prisioneiros. José conheceu 2 prisioneiros, o padeiro Mor e o copeiro Mor, que trabalharam para o faraó. Os 2 tiveram sonhos estranhos. Por meio do poder do Senhor, José explicou o que o sonho de cada um significava. O sonho do copeiro Mor significava que ele seria libertado. 3 dias depois, ele foi libertado para trabalhar para o faraó novamente. Gênesis 39, 22-23, 40, 1-21. Faraó perturbado. Um dia, o faraó estava perturbado por causa de seus sonhos. Ninguém conseguia explicar o que seus sonhos significavam. Gênesis 41, 1-8. Copeiro Mor falando com o faraó. Então o copeiro Mor lembrou que José podia interpretar sonhos. Gênesis 41, 9-13. José interpreta os sonhos do faraó. José foi tirado da prisão para explicar o sonho do faraó. José disse que os sonhos significavam que o Egito teria 7 anos de muita comida, seguidos por 7 anos de fome, com pouquíssima comida. José disse ao faraó que o Egito deveria armazenar alimento extra durante esses anos bons. Gênesis 41, 14-36. José mostrando a faraó o armazenamento de comida. Faraó sabia que o que José dissera sobre seus sonhos era verdade. Ele libertou José da prisão e fez de José um grande líder no Egito. Por 7 anos, José ajudou o Egito a armazenar o alimento extra. Gênesis 41, 37-53. Pessoas viajando para o Egito. Então veio a fome. Durante esse tempo, ninguém conseguia produzir nenhum alimento. As pessoas viajavam ao Egito para comprar o alimento que José armazenara. Por causa de José, os egípcios guardaram comida suficiente para ajudá-los e ajudar outros povos a sobreviver à fome. Gênesis 41, 54-57. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37, 4. Movidos pelo ódio, inveja e ciúmes, os meios-irmãos de José conspiraram contra ele e o venderam como escravo. Além disso, para justificar a ausência de José para o pai, sujaram sua túnica de sangue de animal e entregaram a Jacó, para que ele pensasse que seu filho protegido havia sido devorado por um animal selvagem. Não é raro ligarmos no noticiário e ver crimes horríveis que aconteceram dentro da própria família de alguém, ou com pessoas próximas, como namorados ou amigos. Essas brigas que podem levar à morte acontecem por conta desses sentimentos mencionados, de natureza carnal e não agradam ao nosso Deus. Devemos nos livrar deles para não correr o risco de cometer erros que podem deixar graves sequelas. José foi um jovem competente e íntegro. Ao ser tentado pela esposa de Potifar, ele se manteve forte e não cedeu aos desejos dela. Mesmo assim, foi preso injustamente pela calúnia da mulher. Às vezes pagaremos um alto preço para manter a nossa integridade cristã num mundo cujo sistema é dominado pelo maligno. Mas Deus está conosco, assim como esteve com José. Em Gênesis 4, 2 e 21, os irmãos de José confessaram o mal que o fizeram. 20 anos após vender o irmão como escravo, ainda sentiam remorso pelo que haviam feito. E José, após testar se seus irmãos estavam verdadeiramente arrependidos,
os perdoou sem qualquer reserva, e além disso reconheceu a providência divina, agindo por meio deles. Nós sempre devemos estar dispostos a perdoar e perceber a providência do nosso Senhor, que age em nossas vidas, até mesmo através de situações nada favoráveis. Desde o início da história de José, podemos ver como ele tinha fé e sabia qual era a sua missão: servir a Deus e ao próximo. Isso o manteve firme mesmo nas provações, e ele, que passou por tantas desventuras, veio a se tornar o segundo homem mais importante do Egito. A história de José mostra que, mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor, e quando sabemos o nosso propósito e quem está do nosso lado, não temos o que temer. Precisamos aprender a identificar as bênçãos disfarçadas de provações.